Você sabia que o nosso corpo produz substâncias muito parecidas com a maconha, que são responsáveis por regular diversas funções essenciais para a nossa vida? Oi, eu sou Mariane Ventura, eu sou médica, eu trabalho há 5 anos com a prescrição de cannabis, já ajudei mais de 2.000 pessoas e hoje eu estou aqui para tirar as suas dúvidas sobre um assunto muito interessante, mas ao mesmo tempo complexo, chamado sistema endocannabinoide. Antes da gente começar esse assunto, eu peço o seu like, a sua curtida, compartilhamento desse vídeo para quem se interessar sobre o tema e ative também o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Toda sexta-feira, meio-dia, temos vídeo novo e eu peço a participação de vocês com sugestões de temas, perguntas, porque eu estou aqui para justamente tirar as suas dúvidas de uma forma simplificada. Antes da gente começar a falar sobre o sistema endocannabinoide propriamente dito, eu vou trazer um conceito que provavelmente vocês aprenderam nas aulas de biologia, que é o sistema chave-fechadura. Ele é um conceito bem interessante porque simplifica o nosso entendimento sobre a relação entre substâncias que são produzidas no nosso corpo e como elas exercem a sua função. Exemplo, você já deve ter ouvido falar sobre adrenalina. Adrenalina porque tal esporte me causa adrenalina. A adrenalina por si só, ela não vai fazer nada. Ela precisa se ligar a alguma coisa para gerar justamente esses efeitos no corpo de aumento dos batimentos, uma sensação realmente de euforia. Então, por si só, a adrenalina não causa nada. Se ela tá lá pura, isolada, sem se ligar a um receptor. Então, essa adrenalina seria como se fosse um ligante. Nosso corpo produz diversos ligantes, hormônios, neurotransmissores e assim como alguns ligantes eles podem vir de fora, como por exemplo as medicações. Os receptores, eles seriam como as fechaduras. Então esse ligante seria como a chave, ele vai se ligar ao receptor e quando há essa ligação, dentro da célula vão acontecer diversas mudanças que vão gerar os efeitos desse ligante. Então dessa adrenalina que eu falei que gera euforia, emoção. Ou, por exemplo, pode ser um ligante externo, como uma medicação, exemplo, um analgésico. Utilizei uma dipirona para dor. A dipirona ela vai se ligar a receptores do nosso corpo e vai gerar essa sensação de analgesia e sensação de bem-estar. Estou falando de uma forma simplificada, que é para conseguirmos entender como funciona o sistema endocannabinoide, que é o assunto desse vídeo. Entendendo esse conceito inicial, podemos partir para a compreensão sobre o sistema endocannabinoide. No nosso corpo, existem diversos sistemas, como por exemplo o dopaminérgico, tem se falado muito sobre isso, sobre jejum de dopamina. E o que acontece? A gente tem que entender que os ligantes e os receptores, eles são coisas específicas. Então, uma chave, por exemplo, essa chave, ela não vai funcionar em qualquer porta. Só algumas portas que ela vai conseguir abrir. Da mesma forma, os ligantes, como eu falei, exemplo, a noradrenalina, a dopamina, ele não se liga a todos os receptores presentes no nosso corpo. Ele vai se ligar a alguns específicos. Ações específicas é o que chamamos de sistemas. Então, nós temos ligantes específicos para receptores específicos. Um dos sistemas que nós temos, que é um dos mais abundantes, é o sistema endocannabinoide. Esse nome não vem à toa. É porque ele tem realmente uma semelhança com a planta da cannabis. Nós produzimos no nosso corpo substâncias parecidas com o que tem presente na cannabis. Exemplo, os ligantes, os principais ligantes são a anandamida e o 2-adil. Anandamida, esse nome vem do sânscrito, que significa alegria, felicidade intensa. É como se fosse um THC, que é a substância responsável pelos efeitos psicoativos da maconha, como se fosse um THC que nosso corpo produz. Mas não dá para ficar chapado de anandamida, tá, gente? Apesar da anandamida ela ser produzida em diversos momentos prazerosos, como atividade física intensa, relação sexual, momentos de alegria intensa, a gente produz anandamida. Então, a anandamida está muito relacionado a justamente uma vida equilibrada. E é isso que o sistema endocannabinoide faz. Ele trabalha com o equilíbrio, a homeostase do nosso corpo. A gente tem que entender que tudo na natureza tende ao equilíbrio. E da mesma forma, o nosso corpo também busca eternamente o equilíbrio. A isso nós damos o nome de homeostase. É como se fosse um termostato, como se nosso corpo tivesse naturalmente um termostato que regulasse as funções relacionadas a pH, temperatura, sensações. E se vocês conhecem o que é um termostato, é um dispositivo que você tem numa casa, por exemplo, configura ele com uma temperatura determinada e se a casa ela
tiver com uma temperatura diferente daquela determinada, ele vai regular para retornar à configuração inicial. O que é isso? Exemplo. Está muito frio, o meio ambiente e a casa fica fria, mas seu termostato você colocou em 25 graus. Então, ele vai ligar o aquecedor para a casa se manter em 25 graus. Se está muito quente, por exemplo, é o que estamos passando agora no Brasil, muito calor, esse termostato ele vai ligar o ar-condicionado para a casa retornar à temperatura de 25 graus, que foi a que você configurou. O sistema endocannabinoide é como se fosse um ajustador do nosso corpo, como se fosse justamente esse termostato. E ele participa da regulação de algumas funções básicas, como memória, atenção, concentração, estresse, sensação de prazer, apetite, sono. Então são funções muito básicas do nosso cotidiano e que esse sistema ele justamente ajuda a regular, tanto que ele é produzido sob demanda. Então não é o tempo todo que a gente está produzindo anandamida e 2-AG que eu falei. Isso é produzido se há necessidade. Então, se por exemplo você está muito estressado, aquele dia está pegado, seu corpo ele vai produzir algumas substâncias do sistema endocannabinoide para tentar regular seu humor, para você ficar um pouco mais tranquilo, conseguir dormir melhor, não ficar tão estressado. Afinal de contas, o estresse é muito danoso para o nosso corpo. Quando nós temos algum tipo de problema de saúde, há uma desregulação desse sistema endocannabinoide. Por exemplo, na dor crônica. Quando você tem dor, melhor falando, há uma ativação de alguns mecanismos para controle da dor, naturais do seu corpo. Exemplo, o sistema opioide. Não sei se vocês já ouviram falar que alguns remédios eles se classificam como opioides, porque eles justamente se baseiam nesse sistema natural do seu corpo, que é o sistema opioide. Da mesma forma, nós temos o sistema endocannabinoide, que ele também é ativado diante de um estímulo doloroso. Porém, quando você fica estimulando, chega a um ponto que não consegue mais regular. Então, você tem uma disfunção nesse sistema endocannabinoide. E é justamente nesse momento que a planta entra. Porque a planta tem substâncias parecidas com o que o nosso próprio corpo produz. Então, são fitocannabinoides, que são canabinoides vindos da planta, que eles vão interagir com esse sistema que já tem no nosso corpo e vão ajudar a regular, trazendo justamente o bem-estar. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dor crônica, que já tem esse sistema endocannabinoide desregulado, ela vai começar a usar, exemplo, um óleo com CBD, com THC, a gente vai fazer esse ajuste de dose e ela vai sentir uma melhora da dor, porque justamente esses canabinoides da planta se ligam a esse sistema que existe naturalmente no nosso corpo. Bom, e é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei explicar de uma forma um pouco mais simplificada o sistema endocannabinoide. Se vocês tiverem dúvidas ou interesse para que seja realizado algum vídeo um pouco mais aprofundado, eu posso fazer também. Meu objetivo foi que vocês entendessem esse sistema tão importante, entendessem por que a cannabis nos ajuda, que não é uma coisa que vem do nada. De fato, tem uma explicação científica. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um artigo do neurologista Ethan Russo, que ele justamente propôs essa teoria sobre a deficiência endocannabinoide, que é o que eu expliquei. Eu tentei explicar de uma forma mais simplificada para vocês, mas quem se interessar pode aprofundar nesse material. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixem no comentário que eu vou responder. E até mais. Tchau, tchau!